Alô você! Vamos começar um bloco bacana, pesado, mas esclarecedor e despenca nas provas, que é erro sobre elemento constitutivo do tipo ou somente erro do tipo. Quando a gente pega esse tópico, que a gente vai para o texto de lei, ele é muito robustado, o texto de lei, ele é muito pesado. Mas aí a gente vai explicando ponto a ponto o que significa cada item ali e, putz, a gente explode ele de uma forma muito natural, tá? Olha só, vamos pegar o texto de lei que eu separei para você aí. O texto de lei, na prática, ele pega lá o erro sobre os elementos constitutivos do tipo legal. Diz assim o artigo 20. Erro do tipo essencial, tá? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por culpa se prevista em lei. Então, o texto em si, ele é nebuloso, ele é fechado, mas a gente vai abrindo ele para que você entenda. Olha só. Antes de começar a falar sobre o erro do tipo em si, a gente pega o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal e eu explico para você o que é o tipo legal. Vou dar um exemplo. O artigo 1º do Código Penal, ele diz assim, não há crime sem lei anterior que a defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, todo crime tem que ter uma descrição perfeita do que é a conduta criminosa. Por exemplo, no artigo 155, eu tenho a conduta de subtrair coisa móvel alheia. Beleza. Evandro, então, o que é essa conduta de subtrair coisa móvel alheia? Antes de interpretar a conduta, você sabe que todo crime tem um preceito primário, que é a conduta descrita, e você tem a pena. Nesse caso aqui, a pena é de 1 a 4 anos. Mas, no caso concreto em si, na hora que a gente está falando do erro do tipo, a pena não é nem tão importante. O importante aqui é você saber que cada pedacinho desse aqui é contado como um tipo penal. Olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3... 4 palavrinhas que se compõem em tipos penais. Se eu pegar um crime maior, eu vou ter mais palavrinhas, mais tipos penais. Por exemplo, o tipo do roubo. Subtrair coisa móvel alheia, mediante violência ou grave ameaça, ou de qualquer outra forma, reduzida a capacidade de resistência da vítima. Olha quantas palavrinhas tem. Você vai ter 12, 13, 14, 15, até 19 tipos penais, dependendo do crime. Nesse caso aqui, a gente tem 4 pedacinhos. Esses pedacinhos que são o tipo penal, eles são tão importantes que eles são imexíveis. Se você mexer nele, você vai descaracterizar o artigo 155 e pode acontecer duas coisas. A primeira coisa que pode acontecer é que pode acontecer a chamada atipicidade absoluta. Se você mexer no crime. Imagina que você entra dentro da sua própria casa e subtrai o seu próprio telefone. Você vai estar subtraindo coisa móvel, não de outra pessoa, mas sua. Você vai tirar o quarto elemento. Se você tirar um elemento desse, vai causar a tipicidade absoluta da conduta. Nós vamos ter, na verdade, aqui, o chamado fato atípico da conduta do agente. Tranquilo? Legal. Agora, o que acontece se, em segunda vertente, eu mexer no tipo penal, eu acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa de algum tipo penal que não gere a tipicidade absoluta? Pode acontecer a chamada atipicidade relativa. A atipicidade relativa não gera o fato típico, tá? O fato atípico, ou seja, não vai descaracterizar o crime. Vai simplesmente desclassificar, olha o nome que chama, desclassificar a figura típica. Pô, Evandro, mas o que significa desclassificar a figura típica? Eu vou te dar um exemplo, vai ser muito perfeito o exemplo, você vai entender de pronto, tá? Ó, na tipicidade relativa, imagina que uma pessoa subtraia coisa móvel alheia, mas venha 2 elementos a mais. Imagina que ele seja funcionário público e esteja em razão da função do cargo. O que acontece se uma pessoa trabalhando, o cara é um policial federal, rodoviário, o cara trabalha na Receita, e aí ele subtrai dentro da repartição coisa móvel alheia, mas ele é funcionário público e está em razão da função do cargo. Vai sair do artigo 300, vai sair do artigo 155, vai entrar esses 2 tipos legais e vai desclassificar do 155 e vai entrar e vai virar o artigo 312, que é o crime de peculato. Então, se você mexer no tipo, ele é tão fundamental, o tipo penal, ele é tão importante, de acordo com o artigo 1º, que não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal, que a gente pega o princípio da
da anterioridade, da reserva legal, da legalidade, mais específico da reserva legal, que é estrito, e a gente cria o crime perfeitamente, que você não pode mexer nele, que se você tirar o tipo, ou da tipicidade absoluta, ou da tipicidade relativa, beleza? Mas legal, pegar desses exemplos aqui, a pergunta que eu faço é o seguinte, eu já expliquei para você sobre o tipo legal, mas agora a gente vai ver sobre o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal. A primeira coisa que a gente tem que ver é o que é o elemento, tá? Que nesse caso concreto, nós vamos aqui chamar de as elementares do crime. Elementares. Que aí também você pode associar com o artigo 30, tá? As elementares e circunstâncias quando elas se comunicam ou não ao crime. As elementares é tudo que vem pós-caput, ou seja, pós-cabeça do artigo, que são os dados elementares e mais importantes, que se você mexer nele, você vai desconstituir ou você vai alterar o crime de uma forma muito pesada, que foi o que a gente acabou de explicar ali. Então eu já expliquei para você o que é o elemento e o que é o tipo legal. Agora a gente tem que explicar sobre o erro. Quando eu falo erro, eu sempre venho para aquela história que eu conto para vocês aqui, ó. Lembra? O Código Penal só pune você por aquilo que você queria cometer. Como é que é o nome disso aqui? O nome disso aqui é o elemento subjetivo da conduta do agente, ou também conhecido como elemento volitivo, que é a vontade do agente. O Código Penal não pune você por outra coisa. Se eu sacar minha arma com a intenção de matar e com a intenção de matar, puxar na direção da tua cabeça e errar, acertar teu pé, é tentativa de homicídio. Agora, se eu pegar a arma e for lá no teu pé com a intenção de lesionar e dou um tiro no teu pé, você se assusta, tropeça, bate com a cabeça e morre, é lesão corporal seguida de morte. O que vai encaixar a conduta típica é o que está dentro da cabeça do agente, não o resultado em si, propriamente criado. Então, o Código Penal não admite a responsabilidade objetiva, ela dá o elemento subjetivo da conduta do agente, ou o elemento volitivo. Tranquilo? Agora, quando você quer cometer um crime e erra sobre esses elementos do crime, ou quando você não quer cometer o crime, conhece bem a lei, por exemplo, você estuda sobre a lei, você não quer conhecer o crime, mas acaba cometendo um crime por erro, que é o que a gente vai estudar agora no erro sobre elemento constitutivo do tipo legal. Então vamos lá. A gente já aprendeu o que é um tipo legal, está aqui, que não pode ser mexido. A gente já aprendeu que as elementares são a parte mais precisa, as partes mais importantes. Aí agora a gente vai entender sobre o erro. Olha só. Quando a gente pega o erro do tipo, a gente tem que fazer um esqueminha, antes mesmo de começar a explicar o exemplo, a gente pega o esqueminha e fala assim, ó, o erro do tipo ele pode ser de duas formas que a gente vai ver, tá? Ele pode ser um erro do tipo essencial, e aí eu já, desde o início aqui, que eu começar a falar com você, eu vou já dar os nuances de prova, o que cai na prova, tá? O erro do tipo essencial. Esse aqui é um relevante penal. Por que ele é um relevante penal? Porque o erro do tipo essencial é o que nos importa de fé e fato, porque ele pode vir a excluir ou não o crime. Agora, o erro do tipo acidental, ele é tratado como um irrelevante penal. Ele é tratado como um irrelevante penal. Agora, olha que interessante. As questões já aqui já costumam mudar. Fala assim, é correto afirmar que o erro do tipo essencial é um irrelevante penal. Está errado. Ou que o acidental é um relevante penal. Está errado também. Você tem que associar essencial a relevante e acidental e irrelevante. Por que o acidental é irrelevante? Porque se você vai ver lá na frente que se você errar acidentalmente, o Código Penal vai te punir, vai te dar pena. Você vai receber a pena normalmente. Agora, o erro do tipo essencial pode vir a excluir, dependendo de como ele seja, porque o erro do tipo essencial ele pode ser de duas formas. O erro do tipo essencial ele pode ser desculpável, quando você desculpa o cara na conduta dele, ou ele pode ser indesculpável, tá? Na hora da prova, você tem que tomar cuidado, porque eles vão cobrar sinônimos. O desculpável é a mesma coisa que excusável ou invencível. Aqui começa a complicar, sabe por quê? Olha só, eu tenho aqui descul, excul e invencível. E aí começa a complicar, porque você tem desculpável, que é sinônimo de excusável, que é sinônimo de invencível. Em contrapartida, quando eu pego o indesculpável,
ele é a mesma coisa de sinônimo de inexcusável e sinônimo de vencível. Aqui vale você fazer a anotação no teu caderno e tomar cuidado para não confundir, tá? Os sinônimos, para não vir na prova e trocar e você se perder de uma forma boba. A gente vai lembrar o seguinte, nesse esqueminha aqui, você sabe que o erro do tipo essencial é o relevante, é o que a gente vai trabalhar agora. Ele pode ser desculpável e indesculpável. Se ele for desculpável ou excusável, que a sua prova provavelmente vai cobrar esse termo aqui, você vai dizer que ele vai tirar o dolo e ele vai tirar a culpa da conduta. Vale lembrar que eu vou construir a árvore do crime. Daqui a pouco a gente constrói a árvore do crime e você vai ver que a gente retirando o dolo e a culpa, retirou o dolo e a culpa está dentro da onde? Ele está dentro da conduta, que fica dentro do fato típico, que se você retirar o fato típico, qual é a consequência disso? Exclui o crime. Então, toda vez que eu tiro o dolo e a culpa de qualquer conduta, o efeito final é excluir o crime do cara. Tira a conduta, tira o fato típico, exclui o crime do cara, tá? Agora, pode acontecer também do erro do tipo ser indesculpável. O que vai acontecer com o erro do tipo indesculpável? Ainda assim eu tiro o dolo, mas eu vou permitir que o cara receba a culpa se ela tiver prevista em lei, porque lembra que a culpa tem que ter previsão legal. Essa culpa aqui, ela recebe o nome de culpa imprópria. Tá vendo? Culpa imprópria, na verdade, não é culpa, ela é erro do tipo. Mas, Evandro, por que é chamado de culpa imprópria? Porque nos exemplos que eu vou dar para você, o agente, o autor ou o agente, ele age com dolo, mais o CP, mais o Código Penal, pune por política criminal, tá? A título de culpa, a título de culpa. Por isso que o nome é culpa imprópria. Então, macete, culpa imprópria não é culpa, é erro do tipo, beleza? Aí, Evandro, você botou esse esqueminha bonito aqui e eu não consegui entender ainda os exemplos. Como não dei os exemplos ainda, como é que você vai entender? Eu estou dando nuances para você acertar a questão. A primeira coisa que eu falei que o erro do tipo, ele pode ser essencial ou acidental. O essencial é relevante, o acidental é irrelevante. O essencial, ele é o único que se divide. Ele se divide em desculpável e indesculpável. Na tua prova, provavelmente vem a palavra inexcusável ou excusável, que as bancas gostam de usar. Tanto faz se for excusável ou inexcusável, olha aqui, sempre exclui o dolo. Então, se caiu uma questão também, é correto afirmar que o erro do tipo essencial sempre exclui o dolo, tá certo. O erro do tipo essencial sempre exclui o crime, aí vai estar errado, porque ele exclui o crime se ele for desculpável, tira o dolo, tira a culpa. Se for inexcusável, pode vir a ter a culpa imprópria, ou seja, ele pode ser punido a título de culpa. Agora vamos dar os exemplos? Eu falei lá, olha só, por que eu coloquei aqui no meio? Evandro, você fez de propósito isso? Você colocou o esqueminha de um lado e você colocou a explicação do erro do tipo de outro? Sim, porque eu vou dar o exemplo aqui no meio, porque a gente fica revezando entre um e outro para você ter um entendimento perfeito. Imagina o seguinte, olha que bacana. Eu sempre dou esse exemplo aqui, cara, quando eu dou aulas no presencial, isso aqui eu acho muito legal. Imagina que você passou no concurso, e você foi no bar à noite comemorar lá a sua nomeação, sua posse, seu exercício. Aí o que você fez? Você foi e comprou, aqui tem as vagas, né? Vaga A, vaga B, vaga C dos carros, onde você coloca as vagas. E aí o que você fez? Você comprou um carro zero naquele dia, carro completamente zero, e aí você estacionou o carro aqui, Bacana, você comprou lá um Jetta, 2T, né? Um Jetta zero. O Jetta é 0 quilômetro, ele é branco, tem a roda preta, olha só as características do carro. E você comprou ele naquele dia e botou na vaga A. E você saiu dali e foi no bar. Só que você ficou no bar a noite inteira, conheceu uma gatinha, a menina é gente boa pra caramba e tal. Quando você saiu do bar, você não se ligou e não percebeu que o seu carro estava na vaga A. E você olha aqui nessa vaga C, caramba, cara, tem um Jetta igualzinho o seu. Inclusive comprado na mesma agência no mesmo dia. Aí quando você bate a chave do alarme, você não repara, aqui abre o carro, apita, e aqui abre também. Veio um defeito de fábrica, onde os dois carros foram comprados no mesmo dia, são iguais, idênticos, saíram da linha de fabricação juntos, e a sua chave abriu os dois carros. E aí, o que acontece? Você entrou no carro e foi embora. Agora vamos pensar em sujeito ativo e sujeito passivo de crime, tá?
Pensa no dono do carro, o sujeito passivo. Quando ele chegar aqui, ele olhar a vaga C, que ele olha o bilhete, tem certeza que estacionou ali, ele não vê o carro dele, a primeira coisa que ele fala é, puta que pariu, aí vem pra cá. O dono do carro vai falar assim, cara, alguém subtraiu coisa móvel alheia minha, e vai na delegacia e vai fazer ocorrência. É isso que a vítima, o dono do carro aqui, ó, eu vou até tirar o carro daqui que foi levado, tá na vaga C aqui, ó, o dono vai chegar e vai falar assim, sou vítima do artigo 155. E na verdade foi, porque você que saiu do bar, que não reparou, que levou o carro, você subtraiu coisa móvel alheia. Mas a pergunta é, você que levou o carro, que estava na vaga C, na verdade seu carro estava na vaga A, você levou o da C. Você quis subtrair? Você vai falar, não. Você sabia que era uma coisa? Sabia. Você sabia que era móvel? Sabia. Você sabia que era alheia? Não. Então, na verdade, você errou aqui, que você não sabia que estava subtraindo, e você também errou aqui. Cara, mas você passou no concurso, você conhece a lei. Os policiais vão chegar na sua casa de manhã e vão te dar voz de prisão. Ó, você está com um carro furtado aí. Você vai falar, rapaz, tá maluco? O carro é meu. Aí você vai pra delegacia, aí você vai ver e vai falar, puta merda, cara, é mesmo, eu levei o carro, mas eu conheço, inclusive, o artigo 155, eu jamais levaria o carro, mas eu levei por erro, eu subtraí por erro uma coisa móvel que era alheia e eu não sabia. Então você errou sobre dois elementos do tipo. Quando você conhece a lei bem e você erra, não queria cometer, a pergunta vem pra cá. Opa, eu cometi, mas não queria. O erro do tipo é como? Essencial. Nesse exemplo, você tem que perguntar, você desculpa o cara? Desculpa. Se você desculpa o cara, o erro é desculpável, excusável, invencível. Você tira o dolo e tira a culpa da conduta do cara. Nesse caso concreto, se eu tirei o dolo e a culpa, eu matei a conduta. Se eu matei a conduta, eu mato o fato típico. Se eu matei o fato típico, o que acontece? Exclui o crime. Não tem fato típico, não tem crime. Nesse caso concreto, não tem crime. Não tem o primeiro elemento do crime. Então, erro do tipo essencial e excusável, exclui o crime porque tira o dolo e a culpa da conduta. Agora, e se o crime for punido com, tiver a possibilidade de ter o crime culposo ali, você pode vir a responder. No caso do furto, mesmo que você não perdoasse o cara não queria cometer, mas de alguma forma você não desculpasse, o erro do tipo ia ser essencial, indesculpável, inexcusável e vencível, ia tirar o dolo, mas a pergunta, existe furto culposo? Não existe. Então o cara não ia responder pela culpa imprópria. Agora, Evandro, dá um exemplo de culpa imprópria. Aqui no Paraná tem muito uma coisa legal. Lá no Amazonas sempre tem. Né? Mas aqui não é sempre que tem. Agora que está começando. Caça de javali. Beleza? Inclusive tem um monitor meu que trabalha comigo que ele parece um javali. Aí olha só, você tem aqui o local da caça. Você imagina que tem um local da caça de javali. E aí você está caçando o javali aqui, ó. Você está com a tua arma, geralmente é uma 28, né? Ponto 28 que o pessoal caça. E aí o javali vem correndo aqui, ó, e pula dentro do mato. E aí o cara tá andando lá. Aí ele viu uma placa assim, cuidado. Ó, aqui tem uma placa, escrito assim, cuidado, outras pessoas caçando. E aí o cara tá caçando o javali pulou no meio do mato, o mato começa a sacudir. Cara, tem regulamentações de caça. A caça, você só pode fazer disparo se o disparo for certeiro e você tiver contato visual com a caça. Você não pode fazer disparo sem contato visual com caça, pô. Passa tira o relente, ainda mais com outras pessoas lá. Se você fizer isso, você está sendo imprudente, imperito e negligente. E aí você, na sua negligência, no seu relaxamento, o bicho pulou lá no meio do mato, você achou que o mato estava sacudindo, deu um tiro na direção do mato para acertar no javali. Na verdade, você não acertou no javali. Você pegou 2 veados lá dentro. E não é veado, não, é veado mesmo. Tinha um cara lá fazendo amizade com outro caçador lá dentro. Não sei se dá para vocês entenderem. Vou tentar melhorar na câmera aqui de alta resolução. Braços, pernas e braços e pintos. Beleza? Tava lá. E aí, como tudo que acontece para viado é pouco, o tiro pegou aqui atrás, entrou no ânus do de trás, passou por dentro do pênis, entrou no ânus do da frente, saiu no ouvido do cara que estourou o cara. 2 homicídios aqui, ó. Beleza. A pergunta o cara queria matar alguém ou queria matar um bicho? Queria matar um bicho, mas por erro ele acabou matando 2 pessoas. A pergunta é, ele queria fazer isso porque era a intenção dele ou ele queria matar um animal e por erro matou a pessoa? Por erro matou a pessoa. Então ele errou sobre o elemento matar alguém sobre o alguém. Aí a gente vem aqui para a historinha. Erro do tipo, nesse caso é essencial, não desculpa o cara, porque olha a placa, ele devia ser mais cauteloso. Erro do tipo indesculpável, inexcusável, vencível. Vou tirar o dolo, não vai responder por homicídio doloso, mas
vai responder a título de culpa, porque existe o chamado artigo 121, parágrafo 3º, que é o homicídio culposo. Só que olha que bacana, se você for olhar a conduta ali que eu expliquei para você, a conduta de fé e fato, o cara, ele age com dolo, sabe por quê? Porque na hora de efetuar o disparo lá de 28 ali, se você vê o conceito, ele quis fazer o disparo. Então a conduta dele de matar é dolosa. Tudo bem que ele não queria matar uma pessoa, ele queria matar um bicho e estava autorizado, mas foda-se, ele deu o tiro e errou sobre o elemento fático que estava acontecendo. Então vai entrar na regrinha do erro do tipo, não desculpo, culpa imprópria, mesmo ele no Código Penal tendo agido com o conceito de dolo, eu vou punir ele com culpa, porque existe essa previsão de culpa em lei, tá? Então, exemplos aos montes a gente consegue dar aqui. Por exemplo, as pessoas que vão no restaurante e deixam a sombrinha na chapelaria. E aí isso aconteceu com a Tati já, uma vez. A Tati comprou uma sombrinha, que é minha esposa, comprou uma sombrinha muito bacana e deixou na chapelaria lá em São Paulo, no Rubaiá Figueira. Na hora de sair, pegamos uma sombrinha lá, que a gente achou que era de marca, né, que é de grife. A gente achou que a sombrinha era a sombrinha dela, levamos para casa. Quando chegou em casa, estava o nome de outra pessoa lá, porque essas sombrinhas, ela vem tarjada o nome da pessoa, né? Você pode mandar tarjar lá no nome da pessoa. Chegou em casa e falou, caralho, cara, não é a nossa sombrinha. Eu falei com ele, você subtraiu coisa móvel alheia. Na verdade, ela cometeu um crime. Eu falei, não, calma aí, isso aí, erro do tipo essencial, excusável, tira o dolo, tira a culpa. Na sequência da árvore do crime, ela tira a conduta, tira o fato típico, exclui o crime da conduta. Você não cometeu nada, pode ficar tranquilo, tá? Vamos lá, retrocar a sombrinha aqui, se é que existe essa palavra. Então, tem vários exemplos que a gente consegue tratar aqui, mas esse esquema é matador, tá? Ô, Evandro, e o erro do tipo acidental, você vai falar? Vou falar no tempo certo, tá? Vou falar sobre as espécies do erro no tempo certo. Na verdade, nesse momento agora, o mais específico, você que está tendo o seu caderninho, que está anotando aí, é você tirar o erro do tipo acidental aqui, tá? E a gente fazer um esqueminha só do erro do tipo essencial aqui, que é o nosso erro principal, que é onde a gente vai fazer essa construção perfeita aí. Tranquilo? Então vamos se localizar no erro do tipo, né? Topograficamente. Quando a gente pega para trabalhar o conceito de crime, a gente já trabalha o conceito de crime como ele sendo um conceito analítico, finalítico, tripartido, né? Analítico, finalístico, tripartido. Eu divido o crime em 3 pedaços, né? Eu pego o primeiro pedaço, o segundo pedaço e o terceiro pedaço. Então eu pego aqui o fato típico. Essa construção de árvore do crime você vai ter que fazer sempre, tá? Até a gente conseguir explodir no final ela inteira. Fato típico antijurídico, que recebe também o sinônimo de ilícito, e culpável, que é a capacidade que o agente tem de cumprir pena. O que foi adiantado? Sempre a primeira parte, a gente sempre vê aqui a parte do fato típico, que é o que a gente trabalha primeiro. A gente sabe que a gente tirando o primeiro e o segundo pedaço dentro da teoria do Código Penal, a gente vai excluir o crime da conduta do agente, tá? E a gente sabe que tirando o terceiro pedaço, que é a culpabilidade, na verdade a gente isenta de pena. E aí vem várias explicações sobre como a gente vai tratar isso. O fato típico ele é dividido em 4 pedaços. Eu tenho a conduta, eu tenho o nexo causal, eu tenho a tipicidade e nos crimes que geram resultado naturalístico, eu também tenho o resultado. Beleza. Aonde eu estudo a conduta? A conduta eu estudo no artigo 18, 1 e 2, que aí eu estou estudando o dolo e estou estudando a culpa. Nexo causal, eu estudo no artigo 13, condite sine qua non, equivalência dos antecedentes causais. Tipicidade e o resultado, eu estudo no artigo 1º, que diz que não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Eu sei que o dolo e a culpa estão previstos dentro da conduta. Quando eu pego o estudo do erro, para que serve o erro do tipo? O erro do tipo é o primeiro elemento que ele pode vir a ser um agente que gera a exclusão do crime. Porque o erro do tipo que a gente estudou até agora foi o essencial. Eu sei que o essencial ele pode ser excusável
e ele pode ser inexcusável. Né? Fazendo em revisão, para você anotar no teu caderno, tira o dolo, tira a culpa, tira o dolo, mas permite a culpa se prevista em lei. Se tiver previsto, senão não vai ter, no caso do furto. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, que é o erro do tipo essencial e excusável. O que acontece? Vamos vir de trás para frente. Se eu tiro o dolo e a culpa, vamos para a árvore do crime, para ficar mais claro. Tirei o dolo e a culpa, matei o artigo 18. Se eu matei o 18, eu matei a conduta. Se eu matei a conduta, olha aqui, eu matei o fato típico. Se eu matei o fato típico, gera a exclusão do crime. Então podem vir nessa linha, porque as questões, principalmente CESP e UNB, elas vêm de trás para frente, mas de qualquer banca que você pegar, que faça concurso, tem muita banca, inclusive banca de concurso estadual, que pega a Polícia Civil e tal, que segue a mesma temática, até porque isso aqui é direito penal para... não existe direito penal de uma banca ou outra, existem formas de se cobrar, mas a gente consegue matar em cada uma delas. Olha aqui, o erro do tipo essencial excusável, exclui o dolo e a culpa, está certa a questão. O erro do tipo essencial excusável exclui a conduta, está certo. Exclui o fato típico, está certo. Exclui o crime, está certo. E se falar que o erro do tipo isenta de pena, está errado, porque o erro do tipo está na árvore do fato típico. Na árvore, a gente tem a árvore vertical, que é do crime inteiro, e a gente tem a árvore do crime horizontal. E quando a gente pega ela horizontal, a gente pega o erro do tipo e a gente encaixa ela dentro do tipo, excluindo o tipo penal. Então, essa primeira parte aí vai ficar muito clara para a gente quando a gente começar a estudar todas as outras nuances. Tá? Aqui, na verdade, a gente vai estudar o artigo 23 do Código Penal, que é as excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito como dever legal, exercício regular de direito. E aqui a gente vai estudar imputabilidade, potencial, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, mas isso só posteriormente, tá? Potencial, consciência da ilicitude, a gente estuda o artigo 21, erro de proibição. Aqui a gente estuda o artigo 26, a forma de imputabilidade. E aqui a gente estuda o artigo 22, que é a coação moral irresistível e obediência hierárquica. Mas, por enquanto, a gente está lá na parte do fato típico, matando ali uma causa que gera a exclusão do fato típico, tá? Vamos fazer umas questõezinhas agora. Essas questões estão bem bacanas. A gente separou umas para vocês aqui. Então, vamos lá. Olha só. O que eu separei para você aqui? A primeira questão. O erro do tipo... se vencível, afasta o dolo e a culpa, estando diretamente ligado à tipicidade da conduta do agente. Vamos ver se está certinho aí. Erro do tipo se vencível. A primeira coisa. Eu falei para você que o erro do tipo excusável, ele recebe dois nomes, né? Ele é excusável, ele é desculpável. Olha só. Se ele é excusável, ele é desculpável e ele é vencível e invencível. Vamos pegar aqui de baixo, olha aqui, ó. Inexcusável, ele é indesculpável e ele é vencível. É aquele que você consegue vencer. O erro de cima, ele é descu e invencível, que você não consegue vencer. Por isso é que ele tira o dolo e tira a culpa da conduta do agente. O vencível tira o dolo, mas permite a culpa se prevista em lei. E aí vai excluir a tipicidade. Vamos ler de novo. O erro do tipo se vencível afasta o dolo e a culpa, estando diretamente ligado à tipicidade da conduta do agente. Está errado essa questão. Por que ela está errado? Porque, na verdade, o erro do tipo que afasta o dolo e a culpa é o erro do tipo invencível e não vencível. Viu como é que você, jogando os esqueminhas aqui, você tem que prestar bastante atenção, que senão você erra? Vamos para a próxima. A culpa imprópria, opa, olha a culpa imprópria aqui, ó, que é aquela que é o erro do tipo essencial inexcusável, que permite a culpa se prevista em lei. A culpa imprópria, um agente age com dolo, mas é punido com culpa e ela ocorre no erro do tipo essencial inexcusável. Opa, até aí está certo. No qual se exclui o dolo, mas admite a culpa se prevista em lei. Está certinho, é a conduta aí, na verdade está o texto em conceito do que seja culpa imprópria. Vamos para a próxima. É correto afirmar que o erro do tipo acidental possui o erro sobre a pessoa, doutrinariamente denominada aberracto in persona, até aí está certo, e, nesse caso, a pessoa que se quer executar, a vítima virtual,
não sofre diretamente perigo. Ó, na verdade, a gente não trabalhou ainda nesse bloco as formas do erro do tipo acidental. Mas eu vou dar uma adiantadinha para você em cima da questão aqui, você vai fazer a anotação, porque no momento certo a gente vai ver o erro do tipo acidental, tá? Então vamos de novo, ó. É correto afirmar que o erro do tipo acidental possui o erro sobre a pessoa, tá certo? Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Doutrinariamente denominado aberractur in persona, tá certo também. E nesse caso, a pessoa que se quer executar, quando eu falo pessoa que se quer executar, eu tenho a vítima virtual e a vítima efetiva. Eu quero executar a virtual, tá? A vítima virtual não sofre diretamente perigo. Tá certinho esse conceito aí. Aí isso a gente vai ver no artigo 20, parágrafo 3º, tá? Vamos para a próxima aí. O erro do tipo evitável isenta de pena o agente. Já está errado, porque não isenta de nada. Eu falei para você que na árvore horizontal, o erro do tipo essencial que ele pode fazer é excluir o dolo e a culpa, excluir a conduta, excluir o fato típico, excluir o crime. Jamais ele pode isentar de pena porque não está horizontalmente ligado. Ela pode ser vertical ou horizontal. Na horizontal, eu pego o erro do tipo e encaixo ele aqui no fato típico, tá? Então essa questão está errada. Vamos para a próxima. O erro sobre elemento essencial do tipo excusável ou inexcusável exclui o dolo, mas permite a punição por culpa. Está errado, porque o erro excusável ele tira o dolo e a culpa. O inexcusável tira o dolo e permite a culpa se prevista em lei. Então encerramos aí esse bloco, foi um pouquinho mais longo, mas muito bom o bloco. O erro do tipo tem que ir devagar, tem que anotar, tem que fazer resumo. Te dei o material de apoio em PDF, mas filho de Deus, monta o teu caderno de penal, faz os resumos, fica com dúvida, busca a dúvida que a gente vai resolver tudo nas questões, beleza? E para quem me conhece, né? Alô você!